Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui novamente para abordar um tema super importante, super legal, que vai ajudar aí bastantes professores que estão começando agora na área e que não conhecem muito ainda sobre o plano de aula, porque é um pouquinho confuso, tem várias etapas, então a gente tem que se dedicar bastante. Esse conteúdo eu acredito que vai ajudar você, que ainda não conhece direito o plano de aula, que ainda não tem ainda habilidade para fazer, e as etapas, né? Como que a gente pode lidar com ele. O plano de aula é um documento elaborado pelo professor para saber como que ele vai aplicar determinada matéria, determinado conteúdo para a criança. Esse conteúdo ele tem que ser estipulado em etapas. E dentro dele também haverá um processo avaliativo para saber como essas crianças reagiram, como elas assimilaram esse conteúdo todo. O primeiro item que deve constar no nosso plano de aula é o tema. O professor deve escolher um tema acessível para as crianças, um tema gostoso de trabalhar, o tema que na verdade vai ser totalmente abordado dentro desse plano de aula. Vamos colocar aqui como exemplo animais aquáticos. É um tema bastante interessante, um tema que eles vão gostar muito de tratar, porque tem diversos animais aquáticos, a gente pode falar bastante sobre eles, né? Então, dentro do plano de aula, nós vamos começar com o tema. Então, o tema, o nosso de hoje, vai ser animais aquáticos. O próximo item são os objetivos. O que seriam esses objetivos? Na verdade, é onde o professor quer chegar com determinada matéria, com determinado conteúdo. No caso dos animais aquáticos, onde o professor quer chegar passando isso, transmitindo isso para o aluno. O próximo passo do nosso plano de aula é o conteúdo. Os conteúdos que eu vou aplicar nessa atividade que eu estou propondo. Então, na verdade, tudo que eu vou estipular nos conteúdos é o que a criança vai aprender com aquele tema. No caso do nosso tema, que são os animais aquáticos, né? O habitat dos animais aquáticos, como eles vivem, como eles se desenvolvem, do que eles se alimentam, as características desses animais aquáticos. Tudo isso engloba a parte do conteúdo do plano de aula. Em alguns planos de aula é necessário colocar a duração da nossa atividade, né? Nem todas as escolas exigem essa duração de atividade ou deixam opcional na mão do professor para que ele coloque ou não. Então, quanto tempo mais ou menos essa atividade, essa que você está propondo no seu plano de aula, vai durar? Meia hora, 40 minutos, uma aula inteira? Você pode dividir esse conteúdo em 2 aulas se você quiser. Então, isso tem que ser estipulado, se necessário, dentro também do nosso plano de aula. O próximo passo seria a metodologia. A metodologia ela pode vir com outro nome, ela pode vir como estratégia. Estratégia é como vai ser desenvolvida essa atividade. Como você pretende colocar isso em prática? Como que vai ser essa aula desenvolvida realmente? Podem ser aplicadas provinhas, alguma chamada oral, de acordo com a idade da criança, né, com o nível que ela se encontra. Então, dá para inúmeros recursos, inúmeras atividades a gente pode estar fazendo como forma avaliativa, né? Da onde é esse animal? Ele é aquático, mas ele é do mar, ele é do rio, do que ele se alimenta, né? Quais as características dele, para ver se as crianças entenderam realmente o conteúdo que foi passado. A BNCC é um documento criado pelo MEC para orientar escolas para que haja um currículo unificado. As escolas sempre têm como meta um planejamento semestral, anual ou até semanal. O plano de aula, na verdade, ele não precisa ser dividido em um dia só. Você pode estar dividindo essa sua atividade que você pretende dar em 2 dias, né? 2 aulas, se ela for muito extensa. A primeira aula você faz todo o processo da atividade e na outra aula você faz a avaliação, entendeu? Então tem como isso ser dividido. Se você conseguir fazer em um dia, sem problemas, você desenvolve aquela aula, já avalia e já dá por encerrado aquele tema. Se não, você pode, sim, em até 2 vezes ou até mais, se houver necessidade, para poder desenvolver corretamente o tema e ter também a avaliação dos seus alunos. O principal desafio do professor é trazer os alunos para si, chamar a atenção de cada um deles dentro da atividade proposta.
há alguns campos dentro da BNCC que levam em conta os direitos da aprendizagem, que também devem ser colocados dentro do nosso plano de aula. O eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escrita, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Ao fazer um plano de aula, pense em formas de estímulo para esses alunos. Pense em como eles vão se agradar das brincadeiras, da interatividade, do processo de interação um com o outro, até que ponto isso vai chamar a atenção, até que ponto vai prendê-los, né? Então é muito importante que o plano de aula esteja de acordo, sim, com as normas da BNCC, como a gente falou agora há pouco, mas também que seja uma coisa produtiva, que seja uma coisa agradável a eles. Obrigada por ter assistido a mais esse vídeo. Eu espero ter colaborado, nem que seja um pouquinho, para você, professor que está começando agora e tem um pouquinho de dificuldade ainda quanto ao plano de aula. Eu dei uma pincelada rápida, mas é o básico para que vocês entendam como é muito gostoso a gente participar, a gente elaborar plano de aula, a gente interagir com essas crianças e depois ter um resultado bem produtivo. E ó, curta, compartilhe e se inscreva para a gente colocar mais vídeos desse no ar, tá bom? Beijão para vocês!